tem havido uma extrema leniência, uma extrema tentativa ou uma posição do governo brasileiro de achar que por ser um grande país tem que ajudar os outros. Não. Primeiro são os nossos interesses. Então, como deveria ser tratado aquele episódio do Evo Morales, quando ele invadiu militarmente uma instalação da Petrobras? Basicamente, Evo Morales, naquele caso, feriu dois aspectos. Os interesses, os nossos interesses econômicos, no caso, e também os nossos princípios, certo? Que é de respeito à propriedade privada e de respeito aos contratos. Evidentemente, a nossa posição com Evo Morales seria de rechaçar aquilo diplomaticamente. O senhor aventaria alguma hipótese militar? Não, absolutamente. Eu entendo que a hipótese militar hoje está descartada. Existem outros métodos dissuasórios que fazem com que nós consigamos os objetivos sem apelar para a força militar. Qual a sua opinião sobre Hugo Chávez e sua política? Volto àqueles aspectos que eu mencionei. Princípios e interesses. Hugo Chávez claramente é um homem que conduz um governo que não se enquadra nos princípios nossos de democracia, liberdade de imprensa, livre iniciativa, respeito à propriedade privada. A nossa posição mudaria bastante com relação ao Hugo Chávez, no sentido de nos mantermos distantes dele e rechaçarmos, eventualmente, qualquer iniciativa diplomática dele desse tipo na América Latina. Por duas ou três vezes o Hugo Chávez esteve para cair. A primeira vez o Fernando Henrique o segurou e depois o Lula o segurou. Numa hipótese da oposição estar para tirá-lo, qual seria a sua reação se estivesse no poder? Olha, um país, quando se administra um país, a preocupação é de respeitar os tratados internacionais. Os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, inclusive está na nossa Constituição, é de não intervenção. Agora, faríamos o que fosse necessário para apoiar o povo venezuelano. O senhor teria alguma estratégia de retirar o apoio que o Lula dá ao Foro de São Paulo? Sem dúvida alguma. Na verdade, como eu disse, os nossos princípios, que são de democracia, de república, devem ser respeitados. O Foro de São Paulo, evidentemente, liberdade de imprensa, apoio à iniciativa privada. O Foro de São Paulo não representa estes princípios. O que o senhor pensa das Farc e da política colombiana? O que eu penso das Farc? As Farc representam novamente, remetendo àquela questão do princípio de não intervenção. Mas as Farc claramente representam um grupo envolvido com atividades criminosas e ilícitas. Portanto, não teria apoio nenhum no Brasil, nem das nossas autoridades e nem de recebê-los aqui no Brasil, ou dar apoio diplomático, direto ou velado. O senhor considera as Farc um grupo terrorista? Sem dúvida alguma. O que o senhor pensa do tratado entre os Estados Unidos e a Colômbia, visando combater as Farc? Absolutamente legítimo, porque primeiro é feito entre dois países totalmente de forma livre e apoiada e aprovada pelos respectivos parlamentos. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, as Farc representam uma ameaça ao mundo todo, inclusive os Estados Unidos, na questão da produção e tráfico de drogas. O que o senhor pensa sobre Cuba e Fidel Castro? Olha, a minha posição sobre Cuba é o seguinte: após a Revolução de 59 contra Fulgêncio Batista, Cuba adquiriu um status de um país, de um povo que tinha lutado pela sua liberdade e atraiu, evidentemente, a simpatia do mundo todo. Com o passar do tempo, o que era um sonho socialista se transformou numa ditadura conduzida por Castro. Qual que é a característica da ditadura? Uma das primeiras características dela é a permanência no poder de uma pessoa por muito tempo. É o que aconteceu em Cuba. Além do mais, todo mundo sabe que os direitos humanos não são respeitados em Cuba. O que o senhor pensa de Israel e da causa palestina? Olha, o caso de Israel, honestamente, eu não tenho uma opinião formada sobre ele. O aspecto que me faz inclinar em favor de Israel é que Israel é uma democracia.
Então, isso está em linha com a nossa posição de defender princípios democráticos. E os países que contendem com Israel, com exceção do Egito, que não é o caso mais, que não é um inimigo de Israel, não são democracias. No limite, se tendo que optar, eu optaria em apoiar Israel, pelo aspecto da democracia. Esse episódio de Honduras, o que o senhor achou do papel da nossa diplomacia? Uma vez, eu me remeto a Napoleão, que uma vez decidiu eliminar um oponente e consultou o ministro das Relações Exteriores, o chanceler. O chanceler disse: mais do que um erro, é um crime. No caso de Honduras, mais do que um erro intervir apoiando Zelaya, é um crime contra os tratados internacionais que proíbem a intervenção em outros países. O que o senhor pensa da China e qual seria a sua política com relação à China? A China claramente hoje é uma potência econômica e defende a ferro e fogo os seus interesses. Nós temos que ter uma relação absolutamente profissional com a China e de interesse, porque a China é um país claramente com uma política pragmática ao extremo. O senhor teme um eventual imperialismo chinês? Não. Eu acho que a grande questão no mundo, como mostra o próprio Japão e os Estados Unidos, é deter o conhecimento. Não imagino que haja espaço para um imperialismo do tipo chinês hoje no mundo, não. O que o senhor pensa do Irã e do seu presidente? O Irã retoma a questão de princípios. Nossos princípios são de democracia, liberdade de imprensa, respeito aos direitos humanos. O Irã não pratica nada disso. Consequentemente, é um país, hoje é quase um pária na comunidade internacional. Nós devemos nos alinhar aos princípios da comunidade internacional. O que o senhor pensa do projeto nuclear do Irã? O projeto nuclear do Irã, hoje ele está envolto em uma série de desconhecimentos, né, por todos. Ninguém sabe exatamente a extensão dele. E, por outro lado, o Irã não se mostra acessível a explicar, a demonstrar o projeto na totalidade. Mas eu sou contra a proliferação de armas nucleares. Então, a sua posição com relação ao governo do PT apoiar o Irã, qual é? Eu acho que, como eu disse, é um grande erro. Nós estamos indo na contramão da diplomacia internacional. Me parece essa tentativa é mais um protagonismo para realçar a posição do presidente Lula e do chanceler. Estão aí presentes mais interesses personalistas do que interesses nacionais. O que o senhor pensa dos Estados Unidos? Qual seria a sua política em relação aos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o exemplo clássico de que, repetindo uma observação do secretário de Estado americano, de que os Estados Unidos não tinham amigos, os Estados Unidos tinham interesses. Os Estados Unidos têm que ser tratados dessa forma, porque é um país como a China, como os grandes países, em que o que importa para eles são os interesses. Eles defendem os interesses deles e nós defendemos os nossos interesses. Evidentemente, não pode se deixar de lado que os Estados Unidos é uma grande potência, mas pratica todos os valores republicanos e democráticos. O material divulgado pela sua assessoria informa que o senhor defende a pena de morte. O senhor acredita em Deus? Qual é a sua religião? Eu acredito em Deus e sou cristão. Com relação à pena de morte? Com relação à pena de morte, eu não defendo a pena de morte, eu defendo a vida. Quando se está numa posição de presidente ou de dirigente de um país, se faz o que é preciso e não o que se quer. O artigo 85 da Constituição Federal estabelece que é responsabilidade do presidente da República a segurança interna, a incolumidade dos cidadãos. Como presidente da República, eu faria todos os esforços, tomaria todas as ações para que cessasse esse verdadeiro